Flamengo foi a Fortaleza enfrentar o ótimo time do Vojvoda e saiu de lá com 3 pontos na bagagem. Se a vitória não serve para empolgar muito, ela serve para trazer para a gente futuras intenções do Tite para esse time. Traz de volta os 3 pontos e várias novidades que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. As nossas análises de desempenho são feitas de acordo com a técnica adquirida ao longo da vida e dos cursos que fiz. Eu sou formado analista de desempenho por vários institutos, inclusive pela CBF, e você pode começar a sua trajetória acompanhando o ótimo curso do Explorando o Jogo. O pessoal do Laboratório de Futebol preparou um curso introdutório para análise de desempenho que custa só R$ 15 por mês. Aproveitem a promoção, que é por tempo limitado, e façam esse curso Explorando o Jogo para terem as primeiras noções de o que é análise de desempenho. Para você fazer qualquer coisa no futebol atualmente, seja ser dirigente, empresário de atleta, ou próprio analista de clube de atleta, você precisa do conhecimento de tática, e esse curso já vai te dar uma noção muito legal. Eu já fiz e atesto isso para você. Então clica no link na descrição do vídeo, no comentário fixado, e aproveita essa promoção. Sobre o jogo, a gente vai falar aqui, como sempre, né? Sobre tática, sem tatiquês. Vamos cair para vídeos do jogo, analisar, traçar linha, análise bem completa hoje aqui. Mas primeiro vamos colocar o campinho para entender quais são as intenções do Tite com esse novo sistema que ele utilizou a partir da suspensão do Bruno Henrique e o que ele imaginou para esse time, que talvez seja bem parecido com o último trabalho dele na seleção em termos táticos. Bom, o Flamengo entrou em campo num 4-2-3-1, que já tem sido a formação do time, mas entendam como as diferenças se colocam com o uso dos laterais e dos pontas. Os laterais do Flamengo, que ele utilizou, Mateuzinho e Felipe Luiz, são no estilo lateral construtor, né? Não aquele que o Bernardo Ramos gosta de falar, de levar capacete e martelo para a obra, né? Para dentro de campo, mas um lateral que sobe mais em diagonal do que um lateral que vai andar pela linha lateral de fato. Então, a ideia, né, é sair jogando, dependendo do lado que você sai jogando, o lateral fecha um pouco mais e o outro permanece aberto, enquanto os pontas são responsáveis por dar amplitude o tempo inteiro, né, queimando ali a linha lateral, como a gente fala. O posicionamento dos volantes também muda, porque uma vez que esse lateral entra, ele fica lado a lado a um dos volantes e o outro avança para ocupar um espaço um pouco mais na frente. A gente viu muitas vezes o Pulgar avançando, lendo os espaços, ele tem muita inteligência, né, tática para isso. E, por exemplo, quando o Felipe Luiz pegava essa bola após a saída do Léo Pereira, aí o time passava a atacar num 3-2-5, né, com o Mateuzinho mais preso, o Felipe na linha de volantes, o Luiz Araújo e o Cebolinha fazendo amplitude. Eu vou mostrar para vocês durante o jogo esse tipo de característica bem clara, né? Quando era pelo outro lado, a mesma coisa, né? O Mateuzinho fechando, o Luiz Araújo bem aberto e o 3-2-5 formado com os dois pontas dando amplitude. Quando um dos laterais dava amplitude, o ponta fechava, o volante ficava, tudo isso tentando ler os espaços aí, trocar as posições, entendendo ali a melhor forma de construir naquele momento, de acordo com a posição da bola, com a posição do adversário. Então, esse foi mais ou menos o plano do Tite para esse jogo, talvez para os próximos, utilizando os pontas abertos e os laterais mais fechados aí, o que potencializa muito com a bola o Felipe Luiz, também o Mateuzinho passa a ser o lateral mais adequado para esse tipo de jogo. Defensivamente é outra história, né, que a gente vai falar aqui. Fortaleza entrou em campo no 4-2-3-1 também, só que um time diferente do que o Fortaleza normalmente faz, né? O Fortaleza geralmente tinha do lado direito uma dupla com o Iago Pikachu e o Tinga antes da chegada do Marinho. Agora o Marinho é um cara que se desloca bastante. Do outro lado, o Machuca também um ponta. E o Fortaleza passou a ter problemas ali com o espaçamento do seu bloco. A gente vai falar bastante sobre isso. Mas um time com muita vocação agressiva, né? Um time que não deixou o Flamengo confortável defensivamente em momento nenhum no jogo. Vamos direto para Campinho, vamos?
Bom, logo no início do jogo, a gente vê primeiro uma coisa legal, né? O Tite não parou de usar o Rossi como um jogador de linha na saída de bola, né? E isso era uma coisa muito criticada no tempo do Sampaoli, como se fosse um dos motivos que o time tivesse dado mal, né, durante o final do período do Sampaoli. Mas o Rossi continua e continua ajudando o time, ajudou muito o time com a bola no pé e saem dele, né, várias jogadas de ataque do time. Aqui ele entra entre os zagueiros, né? Quando ele entra entre os zagueiros, os laterais ficam mais posicionados abertos e o Flamengo conseguindo no início do jogo trocar passes, né, e envolver o Fortaleza, né? Aqui o Felipe Luiz por dentro, o Mateuzinho por fora, naquela dinâmica que eu mostrei para vocês aí no pré-jogo. Só que o Flamengo encontrava alguns problemas, especialmente naquela troca de posições que é necessária, né? Na hora que o Flamengo conseguia envolver o adversário, a gente via esse tipo de situação acontecer, né? Esse tipo de situação é o pior que existe, tem dois jogadores na mesma bola, um marcador só que o marcador vai dificultar a vida dos dois. É a história de quando um jogador está marcando o outro do mesmo time. Se você está muito próximo do seu colega, o marcador de um dos dois ou dos dois está muito próximo da jogada e a jogada fica mais fácil de ser destruída. Aqui o Pedro não aproveitou para pesar a última linha, dando referência ali para o Tite, e só tinha um jogador ali, que era o Arrascaeta, atacando a última linha adversária, enquanto era para ter pelo menos três ali, se o espaço tivesse sido bem gerido pelos jogadores em campo. Natural da falta de entrosamento, durante o jogo a gente vai ver momentos em que a coisa aconteceu da forma correta, propriamente dita, né? Mas o Flamengo, no primeiro tempo, teve ali uma capacidade de cadenciar o jogo e de trocar muitos passes. Aqui, ó, o Pedro baixa. Quando o Pedro baixa para a posição do Arrascaeta, o Arrascaeta se projeta na do Pedro e acontece o contra-ataque. Aí é da mesma forma, né? O Arrascaeta está na referência, o Luiz Araújo está do outro lado, o Cebolinha pega a bola e vai fechar por dentro, e o Pedro ultrapassa pelo lado direito, ou seja, cada um ocupando o seu canal ali de ataque para gerar uma situação de abrir essa linha que está muito fechada aí, né? Essa linha que está muito fechada do Fortaleza e conseguir gerar espaço de passe entre os zagueiros do Fortaleza, né? E aí vocês vejam como o Felipe Luiz faz a ultrapassagem e o Fortaleza tem um problema, que é exatamente dado pela presença do Marinho em campo, né? A gente vê aí que o Fortaleza está com um bloco de 6 homens aí, totalmente afastado do resto do time. O Marinho nem aparece na imagem. O Flamengo faz uma superioridade numérica pelo lado esquerdo. O volante do Fortaleza, que está para proteger o funil ali à frente da área, já está entendendo que está tendo uma inferioridade numérica do lado esquerdo e já olha para o Felipe Luiz, enquanto Pulgar e Pedro, né, Pulgar e Luiz Araújo aparecem completamente livres ali dentro da área e muito próximos, numa jogada muito parecida com a que originou o primeiro gol do Flamengo. Então, nesse momento, o Felipe Luiz ultrapassa e essa dinâmica acontece, só que o cruzamento não é bem feito, né? E acaba sendo afastado pela defesa. Mais uma trama do Flamengo que demonstra ali uma repetição de padrão já no lance do gol, por exemplo, que a gente vai ver logo em seguida. Aqui de novo o time construindo, né, desde o goleiro, Felipe Luiz baixando entre os dois, daquele modelo que a gente falou, e o Mateuzinho do outro lado já rompendo já em velocidade, e o time tentando construir baseado nas ideias do técnico. O Cebolinha, que estava na amplitude porque o Felipe Luiz estava fechado, recebe a bola longa do Rossi e consegue fazer uma boa jogada individual. O Cebolinha crescendo muito nesse momento do trabalho. O Flamengo, né? Cebolinha, Rascaeta, especialmente, o Flamengo está igual homem solteiro, né? Homem recém-solteiro. Todo mundo está perdendo peso, todo mundo está diferente, querendo mostrar serviço. Enfim. Bom, deixa o teu like aí, se inscreve no canal. A gente vai continuar aqui com o vídeo. O Felipe Luiz é um cara que, com a bola, trouxe muita coisa para o Flamengo. Mas sem a bola, houve alguns momentos em que ele repetiu problemas que veio acontecendo ao longo do ano, desde o Sampaoli, que vinha utilizando ele como titular, especialmente na época da eliminação da Copa Libertadores. Aqui é um lance que o Marinho está impedido por pouco,
mas o Felipe Luiz, com a mudança da forma como o Flamengo não marca mais a marcação alta individual, então o portador da bola, especialmente quando o adversário faz uma bola longa, o portador da bola não está tão pressionado, o Felipe com uma orientação corporal para fechar passe, só que se o adversário enfiar um bom passe e o jogador às costas dele se movimentar bem, isso vai acontecer, né, muitas vezes. Então ele toma de novo uma bola na costa, que é comum, tem sido comum, e o Marinho faz uma boa jogada ali para quase fazer o gol, mas ele estava ligeiramente impedido. Só que é importante observar. Aqui a dinâmica ao contrário, como eu tinha mostrado para vocês, o Mateuzinho faz ali a jogada, o Luiz Araújo agora ocupa a amplitude, e o Arrascaeta faz a diagonal nas costas dele. Gente, esses dois jogadores do meio, Pedro e Arrascaeta, para que esse sistema funcione, eles precisam ter a leitura de jogo de ocupação de espaço, atacar as diagonais à frente e às costas dos jogadores que são os pontas ou os laterais que se movimentam. Então é muito importante, toda vez que alguém entrar em diagonal, esse cara do meio, especialmente o Arrascaeta, se mover. E isso passou a começar a funcionar conforme o jogo ia transcorrendo. O Luiz Araújo muito bem no jogo, né, fazendo várias jogadas ali, o Arrascaeta cruzando para o Pedro, acabou sendo afastado. O Flamengo, dono do primeiro tempo ali nas principais ações, um jogo bem cadenciado, é verdade, que era positivo para o Flamengo, mas o Fortaleza é um time de muita vocação ofensiva, né? Dificilmente um time vai passar ileso ali aos ataques dele. Aqui, uma boa jogada do Tomás Pochettino e o Fortaleza põe uma bola na área, o Felipe Luiz aí sem ritmo de jogo, acaba afastando para trás aqui a bola e, por sorte aí do Flamengo, o Fortaleza não soube aproveitar aí o rebote dentro da área, tinha muita gente dentro da área, o cruzamento sai errado e o Flamengo sai ileso aí dessa situação. Isso vai acontecer de novo logo em seguida, né? O Fortaleza cobra rápido uma falta, vai lançar uma bola na área, aí é culpa, eu acho que do Léo Pereira já, né? O Léo Pereira vai cabecear, vai afastar, cega completamente a cabeçada, até de uma forma meio bizarra, e atrapalha o Felipe Luiz, que quase faz um gol contra. Esses foram os lances mais perigosos do Fortaleza antes da abertura do placar pela parte do Flamengo. E aí, o Flamengo continuando aproveitando o espaço que era gerado pelo Fortaleza no seu lado direito. Aqui você vê que o Tinga está vigiando o Cebolinha, que está no canto inferior da tela. O Marinho, de novo, não aparece na imagem. Os volantes são obrigados a bascular, como a gente fala, né, abaixar para compensar a ausência do Marinho. E aí vendem completamente o entrelinhas, né? A gente vê o entrelinhas completamente vazio, o Pulgar, sabendo ler bem esse espaço, sabendo ler bastante o entrelinhas, consegue enxergar esse espaço para se projetar. Falta um pouco de atitude nele de querer finalizar, né? O Flamengo tentando trocar muito passe por dentro, o gramado não ajudava tanto essa troca de passe muito rápida, mas o Flamengo com mais volume, né? Aqui, o time de novo faz uma construção na forma como o Tite projetou, Felipe Luiz na linha de volante, Mateuzinho aberto dessa vez, né? Mateuzinho na saída de bola, uma bola longa com o Rossi trabalhando com os pés, o Arrascaeta vê o Pulgar se projetando e ultrapassa pelo outro lado, o Pulgar inverte a bola no Cebolinha, e aí, de novo, a repetição daquele padrão, né? O Pulgar junto ao Pedro, 1-1 na defesa adversária, o Felipe Luiz faz um ótimo passe enganando a defesa, o Pulgar faz um corta-luz, que também aparece no segundo gol, e o Pedro sendo o Pedro que a gente está acostumado a ver, ou estava acostumado a ver, fazendo um gol de um grau de dificuldade razoável ali. Logo em seguida, o Arrascaeta dando esperança para a gente, tendo uma explosão que ele geralmente tinha, e quase fazendo o gol, e isso já demonstrava e dava tônica, né? O Cebolinha vai roubar a bola e quase fazer um gol também. Isso já dava uma tônica do que seria o caminho das pedras no segundo tempo, né? O Fortaleza, que é um time com vocação ofensiva muito grande e muito qualificado para atacar mesmo adversários que se defendem bem, defensivamente assim, demonstra ter regredido bastante várias casas aí ao longo dessa temporada, um time com bastante fragilidade defensiva. No 0-0 a gente já via, depois do 1-0 a gente passa a ver mais ainda. O Vojvoda volta com o Crispim no lugar do Pochettino, só uma mudança de peças mesmo, mas o Crispim é o cara talvez mais talentoso do time,
que fica no banco por uma questão comportamental ali, de gestão de carreira, etc. E logo no primeiro lance, né, o Flamengo está bem fechado, o bloco bem fechado, até o Pedro ajudando, o Arrasca mais ajudando menos, né, já fora da zona da bola. Fortaleza consegue ali uma situação de finalização sem tanta liberdade e o Crispim dá uma bela bola na trave aí, que o Flamengo acaba levando sorte no rebote para essa bola não entrar. É um time de muita vocação ofensiva e você não tem muito como marcar um chute daquela distância melhor do que aquilo. Em seguida, né, o Fortaleza vai ter mais uma grande chance, o Flamengo já começava a ter dificuldade, os dois volantes tendo que proteger, priorizavam a proteção na frente da área, mas não balançavam tanto para não acontecer aquilo que eu mostrei para vocês que aconteceu com o Fortaleza. E aí o Luiz Araújo baixando bastante para fazer quase que uma linha de 5 em vários momentos quando o Bruno Pacheco avançava. E aí o Lucero vai ter uma chance claríssima de gol, mas eu me dei o trabalho de fazer a linha de impedimento aí. O Lucero estava impedido, se fosse gol, não valeria, isso só serviu para dar um susto no Flamengo aí, no Tite, que demorou demais para mexer, mas que fez ótimas mudanças, ao contrário do que disse o Roger Flores lá na transmissão da Globo. As mudanças do Tite foram bastante inteligentes, se elas viessem antes, o Flamengo não teria sofrido tanto, né? O Fortaleza também muda, ele passa para um 4-4-2, coloca o Thiago Galhardo, mais um cara na área, para tentar ter mais peso ali na última linha do Flamengo, aumentar a pressão, e nesse momento ali o Luiz Araújo consegue enxergar bem uma jogada, fazer uma interceptação bem bonita num lance que estava já de bastante perigo, e isso gera mais um contra-ataque que o Flamengo poderia ter aproveitado. Não percam as contas, esse é o terceiro contra-ataque, era para ter foi a terceira chance do Flamengo aumentar o placar no jogo, mas o time ainda estava pouco mudado, né? O time ainda não tinha mexido, o Tite ainda não tinha mexido, o Mateuzinho confiante, tentou bater de primeira, acabou não dando certo. Aqui, de novo, o Fortaleza tentando ali seu momento ofensivo e o Flamengo já melhor fechado, com o Vitor Hugo no lugar do Arrascaeta. O Vitor Hugo ficou vigiando bastante o Crispim, ele encontrou um ótimo passe para o Cebolinha, e esse lance demonstrou o quanto o Cebolinha estava morto, né, em campo. Ele até ganha na velocidade, mas quando ele ganha na velocidade, ele meio que desiste da jogada. O marcador dele também, né, já demonstra que está morto. E aí o Tite, depois dessa jogada, vai entender que precisa mexer um pouco mais. As mudanças que ele faz acabam ajudando bastante o time a recuperar a bola e a especialmente ter força para vencer a grande distância e marcar alto. Todos os times do mundo, gente, praticamente, desde que as substituições passaram a 5, todos os times do mundo praticamente passaram a trocar esses homens de frente quando tem a vantagem no marcador. Trocar quando tem a vantagem é até mais importante, porque você consegue marcar alto melhor, consegue proteger mais a bola do portador da bola, sofrer menos cruzamento na área, ainda tem mais gás para contra-ataque. Você trocar esses homens é muito importante, mas é mais importante ainda você trocar por homens de força, homens capazes de fazer esse movimento, essa ida e volta, e com força para contra-atacar. Isso não vinha acontecendo nos jogos que o Tite se via obrigado a colocar o Gabriel. Com o Gabriel fora de combate nesse jogo, ele não coloca o Gabriel, coloca o Luiz Araújo mais avançado, entra com Ayrton Lucas no lugar do Pedro, e isso faz toda a diferença no gol, né? Vocês vejam agora como o Flamengo consegue interceptar uma saída já bem mais alto em campo, com as opções de passe fechadas, e aí o Flamengo vai fazer uma ótima trama, né, pelo lado esquerdo, e o Everton Ribeiro vai fazer, o Everton Ribeiro entrando para jogar uma janela menor de tempo, faz um corta-luz lindo aí, a bola sobra para o Luiz Araújo, melhor jogador em campo do Flamengo, cruelmente aí, converter e fechar o marcador. O Flamengo foi o mais competitivo que ele pode ser ainda em 2023. Esse tipo de formação realmente está preparada para competir. A presença do Bruno Henrique como um ponta vai prejudicar bastante o futebol dele. E a presença do Gabriel obrigatoriamente durante os jogos, enquanto ele está muito mal, física e tecnicamente, não se justifica. O Tite também, depois de vencer, abriu o placar, fez como fez nos 2 jogos que venceu, nos 2 jogos que tinha vencido antes desse. Soube gerir a vantagem, reduzindo as linhas, porque isso é o que o Flamengo consegue física e tecnicamente fazer esse ano. Esse é o caminho que o Tite sabe que tem que percorrer.
E na próxima quarta-feira ele tem uma decisão contra o Palmeiras. Se não é uma decisão por título, não podemos descartar também, matematicamente a chance existe. E se o Fortaleza, e se o Palmeiras é o principal postulante, o Flamengo empata praticamente com o Palmeiras, pelo menos em pontos perdidos, se vencer. Então, tem que jogar tudo ali e tem que, sobretudo, conseguir competir contra um adversário extremamente entrosado e com um craque, que é o Endrick, assumindo o controle do campeonato. Bom, resta saber o que o Tite vai fazer na gestão da suspensão do Thiago Maia e do retorno do Gerson. O Gerson tem que ser titular contra o Palmeiras, mas não como volante. Se isso acontecer, o Flamengo vai estar próximo aí de repetir erros que a gente vem criticando aqui, assim como a dosagem de muitos desses caras de 2019 juntos precisa ser melhor administrada, tá bom? Então é isso, gente. Não se esqueçam de aproveitar a promoção do curso Explorando o Jogo, do Laboratório do Futebol, e também de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal para ver se a gente alcança 34 mil inscritos hoje e 40 mil inscritos até o fim do ano, que é uma das nossas metas, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui.